Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos abordar as proteínas, que são moléculas de fundamental importância para a vida humana. Se não fossem as proteínas, não tinha como ter vida na Terra, tá? Então a gente vai entender como é que elas funcionam, para que elas servem, a estrutura das proteínas, mas tudo isso logo após a vinheta. Bom, então as proteínas, elas na verdade são moléculas muito grandes, são moléculas enormes, digamos assim, e que são classificadas como polímeros, tá? Polímeros, o que é que são, professor? Polímeros são moléculas grandes formadas pela repetição de várias outras moléculas. Então, no caso aqui das proteínas, ela vai apresentar monômeros. Na verdade, todos os polímeros são formados por monômeros, que vão ser estruturas que se repetem. E no caso delas aqui, no caso específico das proteínas, os monômeros são os aminoácidos, tá? Que a gente vai já abordar com mais clareza aqui. Então, elas são polímeros formados pela repetição de aminoácidos, que são os seus monômeros. Fácil isso, né? Então elas são macromoléculas, são moléculas de alto peso molecular, são moléculas grandes, moléculas enormes, tá ok? Que têm, obviamente, várias funções no nosso organismo. Por exemplo, a gente pode dizer que uma das funções das proteínas é a função estrutural. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a queratina, tá? Por exemplo, a queratina, ela é uma proteína estrutural que está presente, por exemplo, na nossa pele, que vai servir para a impermeabilização da nossa pele, que forma as nossas unhas, que forma o nosso cabelo. Então, ela tem papel estrutural. Estou dando aqui apenas exemplos, e é claro que existem outras também, tá certo? Nós temos também a função de adesão, O nosso tecido epitelial, ele vai ser formado, obviamente, por células, e essas células estão presas, no caso da nossa pele, tá? Elas têm aqui uma camada mais externa, que é a epiderme, que fica presa à derme, ligada à derme, por proteínas que a gente conhece que é o colágeno, que a gente pode dizer que é uma proteína altamente abundante no nosso corpo. Então, esse colágeno, ele é muito importante para essa adesão, para que a epiderme fique aderida à derme, para que ela possa realmente ter uma resistência muito grande, tá? Então, esse papel também é um papel das proteínas. Elas também têm a função de imunidade, O nosso corpo, ele está toda hora produzindo anticorpos contra vírus, bactérias, qualquer agente patogênico que possa querer tentar invadir o nosso corpo. Então, com relação à imunidade, nós temos aqui a presença dos anticorpos, as imunoglobulinas, Anticorpos de maneira geral da gente falar. Ok? Então também tem essa função aqui muito importante de produzir a nossa defesa, os nossos anticorpos. Por exemplo, quando a pessoa vai tomar uma vacina, qual o objetivo dela? É a produção natural do corpo, a produção estimulada pela vacina, que o corpo produza, tá? Os anticorpos. Lembre, quando você tem contato com a doença, você produz anticorpos e é chamada imunização natural, E quando você tem a imunização dada por uma vacina, aí você tem uma imunização, uma produção artificial, porque houve ali um estímulo externo, ok? Muito bem. A parte hormonal, também tem função hormonal? Tem. Se a gente pegar aqui um hormônio, como por exemplo a insulina, que é um hormônio que regula a nossa glicemia, a insulina também, ela é, no caso, uma proteína, tá ok? Existem alguns outros hormônios que não são proteínas, são polipeptídeos, que a gente vai ver daqui a pouco qual é a diferença de um polipeptídeo e de uma proteína, tá ok? Bom, nós temos aqui a função também de contração, a gente pode lembrar aqui, lá na nossa musculatura, nós temos a actina e miosina, tá? Actina e miosina, que tem essa função contrátil lá no nosso corpo, Quando você faz uma atividade física, quando você move, quando você está se movendo ou locomovendo, você tem a musculatura fazendo contração e relaxamento, então são essas proteínas aqui que estão trabalhando, bom? E também a função enzimática. A função enzimática, obviamente, são as enzimas, tá? Que a gente vai ter uma aula sobre isso daqui também.
tá bom? Aqui do nosso canal. Então são as enzimas que aumentam a velocidade das reações, diminuindo a chamada energia de ativação. Então nessa primeira parte aqui já dá para a gente ter uma noção do quão importantes são as proteínas para o nosso corpo. A gente não vive sem as proteínas, elas constroem o nosso corpo, né? Há quem faça a seguinte comparação, é como se um muro, você está vendo, uma estrutura, ela fosse ali a proteína, tá certo? E os polímeros são os tijolinhos ali que vão construindo a gente. Se você olhar para um prédio, ele é totalmente formado pelos tijolos. O nosso corpo, da mesma maneira, tem uma proporção muito grande de proteínas, a nossa musculatura, na pele, enfim, em todas as partes do nosso corpo. Muito bem, então a gente viu que os monômeros são quem? Os monômeros da proteína são os aminoácidos. E por que tem esse nome, aminoácidos? Vamos pensar aqui o seguinte, olha, o aminoácido ele é formado por um carbono aqui central, já ia começar pelo outro lado, né? Mas tem aqui um carbono central aqui, ó, tá? Que é chamado de carbono alfa ou carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes. E um desses ligantes aqui é a amina. Estão vendo aqui, ó? NH2. Onde você vê aqui esse NH2, vai ser a amina. Quase não cabe aqui. Amina, tá bom? E aí, esse carbono está ligado ao hidrogênio, está ligado aqui a um R. Quem é esse R aqui? Esse R é um radical. Então, o que é que vai mudar de um aminoácido para o outro? É esse radical, tá? Eu sou obrigado, professor, saber o nome dos aminoácidos? Não, você não tem essa obrigação, não. Ninguém vai te perguntar, né? Cite os aminoácidos naturais? Não, tá bom? Mas você tem que saber que o que muda de um aminoácido para outro vai ser esse radical. Ok? Então, quando você vê esse R, é o Rzinho de radical. Deixa eu pegar aqui um gizinho de outra cor para a gente continuar aqui. Então, veja bem. E esse outro grupamento aqui, você tem aqui, ó, C-O-OH. Estão vendo aqui, ó, C-O-OH. Então, esse grupo aí, essa função, isso aqui é o chamado ácido carboxílico. Tá bom? Então, um aminoácido, ele vai ter ácido carboxílico e ele vai ter amina. Por essa razão é que ele é chamado de aminoácido. Ok? Então, essa aí é a estrutura desse nosso monômero. Ok? Muito bem. E a gente sabe que existem 20 tipos, né, de aminoácidos que a gente conhece. São 20 tipos conhecidos para o nosso estudo aqui, para efeito de ensino médio. Então, são eles os naturais. Ora, se ele é natural, né, já dá para a gente supor. Natural são aqueles que nós produzimos, tá? São aqueles que nós produzimos. Nosso corpo produz esse daí. Existem os aminoácidos essenciais, são aqueles que nós não, vou abreviar aqui, ó, nós não produzimos, tá certo? Nós não produzimos isso daí, e se a gente não produz, a gente deve buscar esses aminoácidos aonde? Na nossa alimentação, tá certo? E existem aqueles semi-essenciais, que são aqueles que a gente produz, mas essa produção aqui é uma produção em pequena quantidade. Na verdade, pessoal, tá bem abreviadinho aqui, ó, pequena quantidade, tá certo? Na verdade, na maioria dos livros, apostilas do ensino médio, você vai encontrar que só tem esses dois tipos aqui, tá? Esses aqui, normalmente ninguém toca no assunto, mas enfim, você fica sabendo logo dessa informação, ok? Então, por isso que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de fonte externa. Obviamente que nós não vivemos sem alimentação, sem buscar carnes, sem buscar peixes em geral, vegetais, justamente para que a gente possa conseguir esses aminoácidos aqui que nós não produzimos. Então nós precisamos das proteínas para produzir as nossas proteínas também, tá ok? Primeira parte entendido? Vamos para a próxima. Então, voltando aqui agora, a gente, né, sabe que os aminoácidos precisam fazer ligações entre si para que a gente comece a formar uma estrutura proteica lá na frente. Então, essa ligação entre os aminoácidos aqui, ela é conhecida como sendo a chamada ligação peptídica, tá? E aí você vai dizer, professor, como é que ela acontece? Vamos para cá. Nós temos aqui os aminoácidos, né? Note que no primeiro momento eu coloquei o grupamento amina aqui em cima. Eu coloquei para cá agora nos dois casos para facilitar o entendimento, mas isso não muda nada. O que importa é que realmente esse carbono aqui central tem esses seus 4 ligantes diferentes.
que sempre vão ser o quê? O radical, um hidrogênio, o amina e um grupamento ácido carboxílico, como você está vendo aqui. Tá? Uma outra coisa que eu vou fazer para que você entenda bem direitinho, bem melhor, é isso daqui, ó. Tá vendo aqui NH2? Eu posso simplesmente apagar esse NH2 aqui e escrever da seguinte forma, ó, NH. Mesma coisa, tá bom? NH2, NH2. Então, sem nenhum problema. Eu vou sumir aqui um pouquinho para facilitar o entendimento de vocês, vai ficar aqui à mão explicando. Então, veja bem, aqui eu tenho esse aminoácido se ligando a esse aminoácido bem aqui. Então, isso vai resultar no que a gente chama de ligação peptídica, que é a ligação entre dois aminoácidos para fazer uma proteína, né? Perdão, para começar a fazer as proteínas. Não entenda que dois aminoácidos são proteína, porque não é. Vou explicar isso direitinho para você. Então, veja bem. Esse carbono aqui, minha gente, ele quer se ligar a esse nitrogênio aqui, para que a ligação peptídica aconteça. Só que tanto o carbono, você está vendo aí, deixa eu pegar outra coisinha aqui, tanto esse carbono que você está vendo aqui, como esse nitrogênio aqui, estão ocupados, tem a ligação aqui, tá? Tem ligações com outros elementos aqui, tá? Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, esse OH e esse H, eles vão se ligar saindo desse processo aqui, dessa ligação. O OH vai deixar esse aminoácido, um H vai deixar esse outro aminoácido, e você já sabe no que é que vai resultar aqui, ó, uma molécula de água. Note aqui, a molécula de água. Então a gente vai dizer que isso aqui é o que a gente chama de síntese por desidratação. Então eu vou ter dois aminoácidos se juntando. Então, dois aminoácidos, uma ligação. Então, eu vou perder uma molécula de água. Se fossem 3 aminoácidos, né? Eu vou ter o que nos 3 aminoácidos? 2 ligações, tá? É só toda vida você fazer assim, ó. 2 aminoácidos, uma ligação. 3 aminoácidos, 2 ligações. 4, 3 ligações aqui. E assim, sucessivamente. Se eu tiver 100 aminoácidos, eu vou ter o quê? 99 ligações. E cada ligação vai liberar aqui uma moléculazinha de água, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse OH aqui e esse H vão sair, olha, interessante aqui, ó, estão saindo daqui, tá? Essa ligação aqui ficou finalmente livre e aí você vai poder estabelecer essa ligação aqui, ó. Então, isso é a LP. O que é LP? Ligação peptídica. Tá? Então você vai ter agora uma ligação peptídica que aconteceu entre esses aminoácidos aí. Então essa estrutura agora que você está vendo aqui formada, ela vai ser um dipeptídeo. Tá? Vai ser um dipeptídeo. Então se eu tivesse 3 aminoácidos, eu teria um tripeptídeo. Tá? E se eu tivesse 4 para frente, é um polipeptídeo. Tá certo? Até mais ou menos 50. Então, é considerado polipeptídeo até aproximadamente 50. Tem aí as divergências de autores, mas enfim, de uma maneira geral. Pode ser um tetrapeptídeo? Posso chamar? Pode. Posso chamar 5 de pentapeptídeo? Pode, claro. Mas a gente considera que de 4 em diante, para facilitar a nossa comunicação, vai ser aqui um polipeptídeo, ok? E acima de 50, numa média geral aqui, né? Acima de 50, nós teremos o quê? Uma proteína. Então, a proteína, por isso que ela é uma macromolécula, porque ela é formada pela repetição de várias unidades dessas aqui, tá? Que são aí os nossos aminoácidos. Muito bem, à medida que esses aminoácidos se formam, eles vão dando estrutura para a proteína, eles vão formando uma proteína que vai adquirindo uma outra estrutura, uma outra configuração. A estrutura primária dos aminoácidos, minha gente, ela é basicamente o quê? A ligação entre os aminoácidos, a ligação peptídica, tá? Basicamente a estrutura primária é isso daqui. Só que, praticamente também, a gente não vê uma proteína no seu estado primário, tá? Elas normalmente adquirem uma outra configuração espacial. Mas só para que você entenda,
O que é que difere uma proteína da outra? São duas coisas que vão diferenciar uma proteína de outra proteína, tá? O tipo de aminoácido presente nelas e a sequência, tá? O tipo, a sequência, na verdade tem mais uma. E o número. Então, tipo de aminoácidos, tá certo? As proporções que eles estão. A sequência que eles estão é importante. Se eu mexer nessa sequência aí, eu vou estar desconfigurando a proteína. Eu vou já te mostrar um caso disso no próximo quadro, tá? Então é importante que se mantenha a sequência e o número de aminoácidos. Então, qual é a identidade dessa proteína? Como é que eu sei que uma proteína diferencia da outra proteína? Tá? Mesmo tendo os mesmos aminoácidos, pela sequência, o percentual delas, tá? O número delas aqui na sua estrutura. Ficou claro isso? Mesmo só tendo 20 tipos de aminoácidos, eu vou ter diferentes situações. Tá? É como uma bordadeira, vou pegar aqui um exemplo desse, uma bordadeira. Ela tem 20 carretéis, tubos, né, daquelas linhas de crochê e tal, tá? Ou, enfim, do bordadozinho dela. Então, ela pode, com aqueles 20 tubos, fazer infinitas coisas diferentes. Eu já vi rosas de crochê, né? Aqueles paninhos de colocar a panela em cima, em pano de prata, enfim, um monte de coisa. Eu estou fazendo até máscara agora de crochê e não usem, tá? Não é recomendado, não protege você, tá bom? A não ser que você esteja com a máscara, né, descartável por baixo, aí sim. Muito bem. A estrutura secundária. A estrutura secundária, ela tem o seguinte: esses aminoácidos vão começar a interagir entre si. Eles vão começar a ter atrações entre si, formando o quê? Formando entre eles aquilo que a gente conhece como pontes de hidrogênio. Tá? Então essas pontes de hidrogênio entre os aminoácidos fazem com que eles comecem a adquirir uma outra estrutura. Aquilo que era uma estrutura linear passa a ser uma estruturazinha mais contorcida, tá? Ou contorcida no formato de uma alfa-hélice. Ela pode ficar assim, ó, como uma hélice, ou ela pode ficar nesse outro modelo aqui, que é a chamada beta pregueada. Tá? Ela pode ficar assim, como alfa-hélice, ou assim, beta pregueada, sendo esse modelo aqui o mais comum a gente observar nas provas de vestibular, ok? Só que ainda assim, você tem essa estrutura, vamos imaginar aqui, ó, essa estrutura aqui da alfa-hélice, mas ainda assim, alguns aminoácidos apresentam enxofre na sua composição. E isso aqui é uma forma de se produzir a estrutura terciária de uma proteína. Esses aminoácidos começam a criar pontes entre eles aqui, né? Essas pontes entre os aminoácidos que têm enxofre, que são as chamadas pontes bisulfeto ou disulfeto. Vou escrever aqui, ó. São as pontes bisulfeto ou disulfeto. Isso aqui vai formar uma proteína de um formato já mais diferente, mais globular, tá ok? Então isso aqui é a estrutura terciária. Aí você me pergunta, e cadê a estrutura quaternária? Aí eu te respondo, tá no próximo quadro. Bom, e com relação à estrutura quaternária, na verdade, toda estrutura quaternária vai ser uma junção de várias cadeias, tá, de proteína. Então, no caso, por exemplo, do colágeno, estou colocando aqui como exemplo 1. Esse colágeno que a gente vai encontrar aqui, eu já até citei, né? Como exemplo, está lá na nossa pele, ele está presente na nossa gengiva, segurando, sustentando lá os nossos dentes, tá? Inclusive, a gente já viu na aula de vitamina que para produzir esse colágeno, nós precisamos de vitamina C, por isso que a vitamina C tem um papel importante na manutenção da nossa pele, das nossas mucosas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, são polipeptídeos, são 3 polipeptídeos helicoidais idênticos, formando aqui essa estrutura quaternária da nossa proteína. Não é que tenha uma ligação a mais. Você viu que a primária tem as peptídicas, a secundária tem peptídica e ponte de hidrogênio, e a terciária tem o quê? Peptídica, ponte de hidrogênio e ponte bisulfeto. Aqui surge uma ligação a mais? Não. Aqui eu vou ter cadeias diferentes, né? Unidas, mesmo que elas sejam idênticas aqui no caso, como eu falei, de estrutura, mas são 3 cadeias diferentes. A mesma coisa acontece numa conhecida nossa, que é a hemoglobina, a proteína que está presente aqui nas nossas hemácias, tá? Então, nas hemácias em geral, qual é o papel da hemácia? O papel da hemácia é a nossa célula vermelha, nosso eritrócito do sangue, que tem o papel de transportar os gases para a gente, né? A gente sabe que tanto ela vai transportar
o oxigênio, como vai transportar o gás carbônico, fazendo as trocas gasosas nos tecidos. Mas isso aqui acontece porque nós temos aqui uma molécula muito especial chamada hemoglobina, cuja sua estrutura quaternária, como você pode observar aí, tá? Ela é formada por duas cadeias que eu vou chamar de alfa, aqui ó, e duas cadeias beta. Então são 4 cadeias de proteína diferentes, cada uma contendo aqui o ferro, tá? Você vai ter um ferro aqui em cada uma delas, por isso que a gente fala que o ferro é importante para a formação, né? O grupo M chamado, grupamento M, tá? Do ferro, que vai ser responsável também por formar essa estrutura da hemoglobina. E eu te falei também no quadro passado que nós não podemos alterar a sequência de aminoácidos, tá? De uma proteína. Toda vida que a gente altera, deixa eu pegar aqui já um outro giz aqui. Quando você troca, por exemplo, lá na estrutura da hemoglobina, tem um aminoácido chamado valina, que em um processo, tá? Em uma condição, ele é trocado pelo chamado ácido glutâmico. Aqui são nomes, tá, gente, de aminoácidos. Ai, professor, eu tenho que saber o nome dos aminoácidos. Eu falei, não precisa. Apenas a gente cita para que você fique familiarizado, né, com esses nomes aqui. Mas quando isso aqui acontece, tá, a valina de uma estrutura, dessa estrutura é trocada por um ácido glutâmico, nós temos aqui uma condição conhecida como anemia falciforme. Anemia falciforme, tá certo? E nessa anemia falciforme, o que acontece? A molécula de hemoglobina, ela vai ser diferente, tá? É uma molécula alterada, uma molécula mutante. Então, o que vai acontecer? A estrutura da hemácia também fica diferente, ela fica assim em forma de foice. Não sei se esse meu desenho está muito uma foice não, mas ela fica assim, ó, desconfigurada. Note que a hemácia desse formato aqui, bonitinho dela, redondinho, bicôncava, né, sem o núcleo, ela se torna assim, ó, tá? E essa hemácia, ela é mais frágil, ela se rompe com facilidade, trazendo problemas renais, problemas circulatórios, problemas cardíacos, tá certo? E a baixa oxigenação aqui no indivíduo. Então note, eu não posso alterar a estrutura da proteína. Mais uma observação também é que às vezes as proteínas podem ser desnaturadas quando você muda o pH que ela está ou a temperatura. Se você pegar, por exemplo, a albumina, que é a proteína da clara do ovo, quando você aquece, ela muda de configuração. Tanto é que uma grande diferença entre o ovo cru, a clara do ovo cru e a clara do ovo cozido, você vê que ela, né, se transformou. Aquele calor quebrou as ligações ali dela, tá certo? Muitas ligações e a proteína perdeu a sua configuração, a sua estrutura e automaticamente ficou de uma forma diferente. E isso, em muitos casos, na maioria dos casos, é irreversível. Tá bom? Então essa foi a aula de proteínas, espero que você tenha aprendido bastante. Se você não entendeu alguma coisa, volta no vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e distribui esse benefício com outras pessoas. Esse é um canal gratuito, é um canal onde eu trago informações de biologia, aulas de biologia, né, conteúdos diferentes. Então sugira também conteúdos para que eu possa colocar aqui no canal para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!